gente, aqui é a Projac e estou novamente aqui com vocês para falar de potenciação. E o assunto de hoje é quando a gente tem uma potenciação de base negativa ou de base fracionária, tá ok? Então vamos lá. Gente, eu vou colocar aqui um exemplo na base negativa. Quem tiver dúvida sobre o que é base, procura lá o vídeo sobre introdução à potenciação, que você vai ver aqui. E veja aqui essa situação, ó. Nosso primeiro exemplo. Potência de menos 5 elevado ao quadrado. A gente viu no vídeo anterior que para resolver esse tipo de situação, a gente repete a base de acordo com a quantidade do expoente. Veja, se aqui tem 2 no expoente, então eu vou repetir o menos 5 duas vezes. Lembrando que isso aqui, esse menos 5 está dentro do parênteses, então a minha base é menos 5, ó. Menos 5 que multiplica menos 5. Aí você vai fazer 5 vezes 5, automaticamente você vai me dizer que é 25. E menos com menos vai dar mais. Então, esse meu resultado é positivo. Isso a gente sabe também porque existe uma dicasinha na matemática que é o seguinte: quando a base é negativa e o expoente ele é par, tá certo? Vocês vão ter aqui expoente par. O resultado, você vai ter o resultado positivo. Então, veja bem, base negativa, expoente par, resultado positivo. Professora, isso é sempre? Não. Depende da situação de como a potência aparece. Por exemplo, eu posso ter essa situação aqui, ó. Menos 5 elevado ao quadrado. Pronto, quando você fizer isso aqui, eu quero que você entenda que o menos, ele não está elevado ao quadrado porque não tem parêntese. Então, se não tem parêntese, eu vou fazer 5 vezes 5, que vai dar 25, e esse menos que estava aqui, eu vou repetir ele no meu resultado. Então, isso aqui vai me dar menos 25. É muito importante quando a gente fala dessa dica, a gente vê esse outro lado. Porque a gente vê o expoente par e quer deixar tudo positivo, mas não é assim que funciona. Só fica positivo se eu tiver a minha base negativa toda no parêntese, ó. Menos 5 ao quadrado. Está entre parênteses, então os dois itens estão elevados ao quadrado. Tanto o 5 quanto o menos, ó. Aí ficou menos 5 vezes menos 5. Agora, eu tenho um número aqui negativo, elevado ao quadrado, não tem parêntese, eu faço 5 ao quadrado, 25, e repito o menos. Muito bem. Agora nós temos outro exemplo aqui, que eu vou continuar com vocês do menos 5. Só que veja o que é que vai acontecer aqui, ó. Menos 5 elevado ao cubo. Veja o que acontece. Agora a gente vai ter no parêntese aqui, a gente vai ter menos 5. Quantas vezes, gente? 3, porque o expoente é 3. Então vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Prontinho. Isso aqui vai dar para vocês 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, automaticamente vocês vão dizer pro é 125. Muito bem, agora vamos fazer o joguinho de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, a gente deduz o seguinte aqui. Quando eu tenho essa situação aqui do exemplo e o meu expoente, ele é ímpar, veja só que o 3 é ímpar, então quando o expoente é ímpar, o resultado da potência fica negativo. Mas isso aqui é só observação para vocês, tá ok? Então, expoente ímpar, resultado negativo. Se eu não quiser lembrar dessa regrinha aqui, eu faço normal. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Coloco o resultado e tiro o jogo de sinais, tá ok? Sem problema nenhum. Agora, a gente vai ver aqui um caso que é o da base fracionária, tá? Eu quero trazer aqui para vocês essa situação. E ela é o seguinte, eu tenho uma potência, eu vou colocar aqui um exemplo. E nessa potência, eu vou ter dentro da minha base uma fração. Por exemplo, 1/2 elevado ao quadrado. Pronto. Beleza. Como é que eu resolvo isso, professora? É só você fazer cada termo da fração
elevado ao seu expoente. Se é 1 meio ao quadrado, vai ficar 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Isso você resolve. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, meio elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1/4. Muito bem. E as outras regrinhas de expoente ímpar, de expoente par, de base negativa, também pode acontecer, professora? Pode também. Olha só esse exemplo aqui, ó. É menos 1/3 elevado ao cubo. Veja a sua situação. Eu tenho isso aqui. Se é fração, eu já sei. Vou fazer parte por parte. Elevo o numerador e também elevo o denominador. Isso vai me dar menos 1 ao cubo. Vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Pronto, passei o tracinho. 3 ao cubo, que é menos 3 também. Vai ficar aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3, tá ok? Lembre que isso aqui tá negativo. Então, a gente vai ter o resultado aqui negativo porque o expoente é ímpar. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E o resultado, menos com menos, mais com menos, menos. Continua negativo, tá ok? Então, não tem dificuldade nessa parte aqui da fração e nem nessa parte da base negativa. Você só precisa lembrar disso. Se for uma fração e tiver um expoente, eu vou fazer o numerador e o denominador. Vou elevar tudo e resolver normalmente, como eu já sei fazer potência. Se for negativo, eu faço a mesma coisa, no final eu faço o jogo de sinais. Menos com menos, mais com menos, menos. E o resultado ficou negativo, tá? Espero que vocês revisem o vídeo, revisem o conteúdo, façam as atividades, vejam aí questões envolvendo esse assunto que vocês vão longe. Um cheiro e lembre-se, você é capaz. Forte abraço!